Põe aqui dentro do copo aqui, ó. Não aqui dentro do copo, não. Sai um monte de papel agora. Onde está, Joana? Xixi. What? Ô, Xixi. What? Vai, Xixi. Vai. Vai. Essa menina é linda. Né? Vai, Xixi. Vai, vai. Vai, vai. E tu é da onde? Lá do Brasil? Minas? Bye, bye. Eu sou de Bye, bye. Bye, bye. Mas eu vivi em São Paulo. Bye, bye. Da Bahia. E você? Bye, bye, Xixi. Bye, bye, Xixi. Bye, bye, Xixi. Bye, bye, Xixi. Bye, bye. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Deixa ela quietinha, deixa ela solita. Agora quem tá beliscando? É Fifi, não sou eu. Aí agora eu não vou mais, né? Sei que meu filho me leva. Ai, 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 Olha, você vai subir em cima do bolo. Ela já não quer te deixar mais Ele ia perto. trabalhar ai, 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 ficava lá. ai, 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 ai. Ai, 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 Uma semana ai, não, 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 nunca mais você vai me ver. Vai, Xixi. Vai. Vai. Vai, Xixi. Não. Vai, Xixi. Vai. Aí. Vai. Não, não, não. Nela. Belisca ela. Ele está desanimado pela garota. Ele não gosta de farra, ele não gosta de aí ele vai experimentar. No restaurante.